A nossa aula de hoje é sobre circunferência. Nessa aula é uma aula inicial sobre circunferência. São os conceitos básicos, algumas relações assim mais básicas sobre a circunferência. Mais adiante a gente vai falar sobre relações métricas na circunferência e outras relações, ok? Então, o que define uma circunferência? Circunferência é a região formada por todos os pontos, aqui, podemos imaginar aqui, ó, uma região formada por todos os pontos que estão à mesma distância de um ponto fixo, que seria aqui a origem. Então, aqui é a origem da circunferência. Todos esses pontos aqui que estão nessa região, eles estão à mesma distância da origem. Essa distância seria o nosso raio, ok? Então, vamos lá. Circunferência é a região formada por todos os pontos, certo? Que estão a uma mesma distância de um ponto fixo. Esse ponto fixo é a origem e essa distância, né, é o raio, ok? Então, a gente tem a origem, temos o raio, e se a gente pegar o dobro do raio aqui, ó, se pegar 2 raios, a gente tem o diâmetro. Nós temos o diâmetro. Então, a circunferência é só o contorno aqui, ó, é essa região formada por todos os pontos que estão à mesma distância da origem, ok? Quando a gente considera, além da circunferência, a parte interna, então, quando a gente considera aqui a região interna também, os pontos que são, né, que estão a uma distância menor ou igual ao raio da origem, a gente tem o círculo. Então, essa seria a diferença. Circunferência é só essa região aqui, círculo é a região interna mais a circunferência. Só que assim, a gente acaba, às vezes, né, a gente acaba entendendo pelo contexto se é uma circunferência, se é um círculo, se é para considerar a região interna, se não é. Então, é bem tranquilo, assim, diferenciá-los, né, na hora de resolver um exercício, ok? Olha lá, na circunferência a gente pode calcular o comprimento da circunferência. Como que eles fizeram isso? Eles perceberam, digamos que se a gente pegasse um barbante em volta dessa circunferência, se a gente pegasse esse comprimento, né, medisse através de um barbante, de uma corda, e dividisse pelo diâmetro, que é 2R, eles observaram que essa razão, essa divisão, sempre dava um valor próximo de 3,14, né, e mais algumas casas decimais aí. Esse número é o número π. Como sempre essa razão do comprimento por 2 raios sempre dá um número π, daqui vem a fórmula do comprimento da circunferência. Então, a gente passa 2R multiplicando, a gente vai ter que comprimento da circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. É a fórmula do cachupiri. Cachupiri. Então, essa é a fórmula para calcular o comprimento da circunferência. Lembrem que o π é um número, né, que é uma dízima não periódica, aproximadamente 3,14. O valor dele. Mas ele tem infinitas casas decimais e que não repetem, a gente não consegue prever a próxima casa. Então, o comprimento da circunferência, e no círculo a gente consegue calcular a área dessa região interna. A fórmula da área é πr ao quadrado. Como que a gente pode entender essa fórmula aqui? Da onde veio essa fórmula? A ideia é a seguinte, se a gente fatiasse, né, essa circunferência, o máximo que a gente conseguisse. Então, a gente vai fatiar aqui, né, o máximo que a gente conseguir. Certo? Fatias bem estreitas. Ok? E se a gente agora pegasse cada uma dessas fatias e colocasse uma do lado da outra da seguinte forma, ó. Uma assim, a outra ao contrário. Então, se a gente colasse todas as fatias uma do lado da outra.
olha que se fosse bem estreita essas fatias, a gente ia se aproximar de um paralelogramo. Ou ainda, a gente pode enxergar quase um retângulo aqui, né? Se fosse bem estreitinha essas fatias, a gente pode enxergar quase um retângulo ou um paralelogramo. Tanto faz a ideia aqui. Então, olha só, se a gente colar as fatias todas, a gente se aproxima aqui de um retângulo, certo? Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Seria comprimento vezes a altura. Qual seria esse comprimento e qual seria a altura? A altura aqui seria praticamente, né, o raio, seria o raio. Essa distância aqui, ó. Então, aqui seria o raio. E esse comprimento aqui, olha só, se a gente somar aqui, ó, essa parte aqui, são esses aqui, ó, certo? Só que a gente colocou um tanto para baixo, um tanto para cima. Esse comprimento inteiro seria 2πr. Como a gente dividiu um tanto para cima e um tanto para baixo, metade para cima, metade para baixo, aqui embaixo a gente vai ter πr. E agora calcular a área desse retângulo, πr vezes r, πr ao quadrado. Então, aqui é uma explicação bem simples para justificar a área do círculo, certo? É entender que se você conseguisse fatiar infinitamente, né, infinitas vezes aqui, deixar uma fatia bem estreita e colasse uma do lado da outra, praticamente a gente teria aí um retângulo e calcular a área desse retângulo daria no mesmo que calcular a área desse círculo, ok? Agora a gente vai falar das partes da circunferência e das partes do círculo. Então, olha só, numa circunferência a gente tem o arco. O que seria o arco? Você, né, sobre a circunferência você marca 2 pontos. E aqui, ó, a gente tem um arco AB. Aqui a gente também teria outro arco AB, certo? Mas a gente sempre considera o menor, a não ser que o exercício peça para considerar o maior. Aqui a gente tem a origem, ok? Então, aqui a gente tem o arco AB. Certo? Olha só, aqui na origem a gente tem um ângulo que a gente chama de ângulo central, vou chamar de alfa. Esse ângulo central, a medida desse ângulo é a mesma medida que a do arco, certo? Então, o ângulo AOB tem a mesma medida, a mesma abertura que o arco AB, ok? Olhem que eu tô falando medida do arco, comprimento do arco seria outra coisa, tá? Comprimento do arco seria aqui, ó, se eu colocasse um barbante sobre esse arco, esticasse, esse é o comprimento do arco, eu vou chamar de L, comprimento do arco. E medida do arco seria a sua abertura, que é a mesma, né, é o mesmo valor que o ângulo central. Então, lembre, medida de um arco é sempre a medida do ângulo central. Esse aqui vale 30 graus, esse arco vale 30 graus, e assim por diante. E como que eu faço para calcular o comprimento desse arco? O comprimento você pode fazer uma regra de 3, olha só. Você sabe que o comprimento da circunferência inteira, 2πr, corresponde a 360 graus. Aí você pega esse ângulo aqui, central, alfa, que corresponde a L. Então, basta resolver uma regra de 3 que a gente acha o comprimento desse arco, ok? E também a gente tem a corda. A corda é quando você tem 2 pontos sobre a circunferência e você traça um segmento, né? Ligando esses 2 pontos. Essa é a corda. Então, aqui a gente tem o arco, que é uma parte da circunferência, e aqui a gente tem a corda. Certo? Olha só, agora partes do círculo. No círculo, quando a gente marcar 2 pontos sobre a circunferência e fecharmos aqui, ó, a gente vai ter como se fosse uma fatia, certo? Aqui, ó, uma fatia. Isso daqui a gente vai chamar de setor circular. Setor. Ok? O que a gente pode calcular desse setor? A gente pode calcular a área. Como que a gente faz isso? Regra de 3 também. Olha só, você sabe que a área do círculo todo, né? A área do círculo é πr ao quadrado, que corresponde a 360 graus. Então, a área do setor circular vai ser correspondente a esse ângulo alfa aqui, certo? Então, olhe que tanto o comprimento do arco como a área do setor circular a gente pode obter através de uma regra de 3.
Comprimento do arco, a gente usa o comprimento da circunferência inteira, que é para 360 graus. E área do setor circular, a gente usa a área do círculo, que é πr ao quadrado, que corresponde a 360 graus. E temos também o segmento circular, né? Que seria a corda, só que é essa região aqui, ó. Esse seria o nosso segmento. Ok? Opa, aqui tem o centro. Certo? Então, aqui é uma aula bem básica sobre a circunferência, o que é uma circunferência, o que é um círculo, as suas partes, tá? E os seus principais elementos, certo? Para finalizar, vamos fazer um exemplo, então. Dada uma circunferência de raio 5 centímetros, vamos determinar o comprimento dessa circunferência. Então, comprimento 2 vezes o π vezes o raio, vai ser 10 π centímetros. Não é sempre que você precisa substituir o valor de π. Se for uma questão, né, de uma prova objetiva, você tem que verificar as alternativas. Muitas das vezes a resposta está com π mesmo, ok? Vamos calcular a área do círculo, a área da região interna aqui. Então, seria πr ao quadrado, 25π centímetros quadrados a unidade para a área. E agora vamos supor que a gente determinou aqui 2 pontos sobre a circunferência, um arco de 30 graus. O ângulo central vale 30, que é a mesma que a medida do arco. Quero calcular o comprimento desse arco, vou chamar de L. Então, olha só, você sabe que o comprimento da circunferência inteira, que é 10π, corresponde a 360 graus. Eu quero o comprimento de um pedaço da circunferência, de uma parte, que é correspondente a um ângulo de 30 graus. Então, 30 graus L, certo? Essa é a regra de 3. Eu sei que para 360 graus eu estou calculando o comprimento da circunferência inteira, que é 10π. E L corresponde a uma abertura aqui de 30 graus. Multiplicando o cruzado, 360L é igual a 300π. Podemos simplificar um zero. 30π dividido por 36. Podemos simplificar aqui por 6, vai ficar 5/6π centímetros, ok? E a gente pode também substituir o π, multiplicar por 5, dividir por 6 e ter um número decimal para esse comprimento L. E a área desse setor? Se eu quisesse calcular a área do setor circular, dessa fatia inteira aqui. Eu sei que a área do círculo todo é 25π, que é para 360 graus, o círculo todo. Essa fatia, vou chamar de AS, área do setor circular, é para uma abertura de 30 graus. Vamos lá, 360S é igual a 25 vezes 30π, 750π. AS é igual, podemos simplificar um zero, 75π dividido por 36. A gente pode simplificar aqui o 75 e o 36 por 3, né? Por 3 a gente vai ter 25 e embaixo 12π centímetros quadrados, porque é o cálculo de uma área, certo? Então, aqui um exemplo bem simples para a gente calcular o comprimento de uma circunferência de raio 5, a área de um círculo de raio 5, o comprimento de um arco de 30 graus e a área de um setor circular de 30 graus, ok? E com isso a gente encerra aí a nossa primeira aulinha sobre circunferência.